de nós marcarmos essa reunião. Se não nos conhecem, nós vamos fazer uma breve apresentação. O Ministério Público instituiu, a partir de 2008, grupos regionais de proteção de meio ambiente, chamados GAEMAS, que são divididos por bacia hidrográfica. No caso, a nossa bacia, todos conhecem a bacia do PCJ. Essa bacia hidrográfica foi dividida em 3 GAEMAS, 3 grupos regionais, em razão do seu tamanho, que é uma bacia muito grande. Então foi dividido o núcleo Atibaia, o núcleo Campinas e o núcleo Piracicaba. Atualmente está instalado efetivamente o núcleo Campinas, responsável por 24 municípios, dos quais eu, Rodrigo e o Geraldo somos os promotores responsáveis, e o núcleo Piracicaba, onde o Dr. Ivan e a doutora Alexandre são os responsáveis por 21 municípios. Então a função nossa, basicamente, ela é atuar nas questões de danos regionais. Todas aquelas questões que têm impactos regionais, nós temos a participação. Feita essa breve introdução, o grupo já começou a acompanhar desde aproximadamente maio do ano passado as discussões iniciais sobre a renovação da outorga do sistema Cantareira. Como tem pouca familiaridade com o novo sistema, em 2004, o sistema foi construído, passou a operar a partir de 1974. Na época, a Sabesp recebeu uma outorga do governo militar de 30 anos. Essa outorga venceu-se em 2004. Em 2004, ela foi renovada, onde pela primeira vez a nossa região passou a ser ouvida e se discutiu uma outorga por mais 10 anos. Então, 2004, nós estamos em 2014, estamos em plena época da renovação. Como essa discussão da renovação iniciou-se ano passado, o GAEMA, através do seu núcleo Campinas e Piracicaba, passou a acompanhar essas discussões que estavam ocorrendo. A ideia, nós teríamos, por pedido do Ministério Público, nós teríamos 2 audiências públicas essa semana, uma aqui em Campinas e uma em São Paulo, para discutir justamente a renovação da outorga do sistema Cantareira. Essas audiências foram feitas a pedido do Ministério Público para que pudesse dar mais legitimidade a esse sistema de transferência de água da nossa bacia para o Alto Tietê na capital. Nós vamos citar informações que estão na imprensa, nós não sabemos mais se essas audiências vão acontecer. De qualquer forma, nós optamos por fazermos 2 reuniões regionais, uma ocorreu em Piracicaba na quinta-feira passada e a outra está ocorrendo hoje aqui em Campinas, para que nós discutíssemos com a sociedade civil organizada, todos os senhores aqui que de alguma forma são representantes ou participam de organizações sociais, essas condições dessa renovação do outorga. Em todo o meio tempo desse trabalho, entre maio e julho do ano passado até o presente momento, nós fomos surpreendidos por um evento climático extremo que está nos afetando imensamente, que está nos deixando extremamente preocupados, principalmente pela leniência dos órgãos gestores, que é o DAEE e a ANA. Nós estamos vivendo uma situação de pré-calamidade pública, onde as partes iguais não estão sendo tratadas de forma igual. Isso está nos deixando extremamente preocupados. Então, assim, pode ser que o teor dessa reunião avance, vai ser discutido um pouco mais, talvez na situação de pré-calamidade que nós estamos, para dizer assim, usar essa terminologia, embora a ideia da reunião era efetivamente termos uma participação efetiva da sociedade organizada dentro da discussão das audiências públicas. Então, uma das principais ideias desse encontro era evitar aquilo que normalmente acontece nas audiências públicas, de chegarmos toda a sociedade lá e quase todo mundo falar a mesma coisa. Nós queríamos subsidiar a sociedade de dados técnicos para que nós pudéssemos fazer uma divisão mais organizada do que cada um poderia falar na audiência pública e ganharmos argumentos técnicos que a ANA e o DAE deveriam responder durante essas audiências públicas. De qualquer forma, mesmo que elas venham a ser suspensas em razão do momento político e crítico que nós estamos vivendo, mesmo assim nós já deixamos isso daí organizado, porque nós acreditamos que elas vão ocorrer, digamos assim, tão logo as chuvas retornem.
A Ana, na verdade, o que eles querem é tirar desse momento que todo mundo está tenso, né? Eles querem tirar a audiência pública em função desse momento aí que nós estamos vivendo, transformá-la num momento um pouco mais calmo. A outorga, ela vence em agosto de 2014, mas a ideia da Ana era que essa outorga fosse já definida e publicada a partir do Dia da Água em março. Por conta de todos esses acontecimentos, nós não sabemos se isso vai efetivamente ocorrer ou não. Então, nós vimos acompanhando esse processo e desde o ano passado, por uma questão organizacional nossa, nós acabamos instaurando, através do Núcleo Piracicaba, um inquérito civil, que é um instrumento de investigação que nós temos. Esse inquérito civil, em conjunto com o Ministério Público Estadual e Federal, ele fica sediado em Piracicaba, aos cuidados do Dr. Alexandre e do Dr. Ivan. E nós estamos também aqui citando que nós somos, toda essa movimentação está sendo feita em conjunto com o Ministério Público Federal, que também tem essa atuação regional, e ao qual também a Ana, de alguma forma, por ser um órgão federal, presta mais esclarecimentos. Tá? Eu vou passar a palavra ao Dr. Alexandre para fazer melhores considerações. Obrigado. Bom dia a todos. Está dando para ouvir bem? Inicialmente, gostaríamos muito de agradecer o comparecimento dos senhores nessa data. Realmente, tem sido diversos os rumores pela imprensa em relação à ocorrência ou não das audiências públicas no decorrer dessa semana. Não está funcionando o microfone. Não? Agora tá. Agora acho que tá. Melhorou? Melhorou. Alô? 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 Bom, senhores, retomando então, no momento que nos encontramos, temos já um nível de conhecimento muito mais amplo por parte da sociedade civil, de modo geral, em relação à situação crítica de escassez hídrica em que nos encontramos. Estamos, na atual situação, mais do que preocupados, já todos alarmados, e os senhores aqui presentes bem refletem essa situação. Temos certeza que motivados, a sua maioria, pelos fatos que têm verificado no seu cotidiano e também pela imprensa. E esse momento, realmente, independentemente ou não da ocorrência das audiências públicas, que estavam previstas para essa semana, no dia 13 e 14, até sexta-feira à tarde eu entrei em contato com o representante do comitê, que estava reunido com o comitê anticrise instalado, que seria já anunciado na sexta-feira, mas até então não havia confirmação oficial. Nós até estamos tentando acessar agora o site da ANA para verificar que havia notícia de que parece que surgiu alguma coisa em relação à suspensão, mas ainda não tivemos. Então, simplesmente estamos acompanhando rumores no sentido de um possível adiamento. Independentemente da ocorrência ou não da audiência pública, todos esses fatos vivenciados que temos apurado bem demonstram a necessidade de uma articulação por todos os segmentos da sociedade civil e do poder público, no sentido de buscarmos uma discussão mais ampla em relação ao processo de renovação da outorga do sistema Cantareira agora para 2014, bem como em relação ao tema do aumento da disponibilidade hídrica para as bacias PCJ. São esses dois assuntos que motivaram a instauração, através do GAEMA de Piracicaba, em conjunto, como dito pelo Dr. Rodrigo, com o GAEMA de Campinas e o Ministério Público Federal, o Inquérito Civil 06/2013, que trata justamente dessas duas grandes temáticas. Estamos desde o início acompanhando
as discussões, já muito antes até da instauração do inquérito, reunindo dados. E desde então, já com os diversos parceiros, representantes, já colocávamos a necessidade realmente de revisão das regras operativas adotadas pela Portaria 1213 de 2004, bem como de novas bases e uma análise mais real em relação à demanda das bacias PCJ, que bem demonstra que, na verdade, a impossibilidade de manutenção da vazão até então atualmente revertida de 3 metros cúbicos para a primária, principalmente considerando um horizonte de mais 10 anos. Temos uma série de considerações em relação, que vamos deixar mais para o final, que hoje nós gostaríamos também de ouvi-los em relação a uma série de questões e como nós podemos pensar em estratégias de articulação, de fomento à discussão e, mais do que isso, de manutenção realmente dos alertas que nós já estamos verificando, desse tema realmente na ordem do dia, na imprensa, na mídia, nos fóruns de debate, para que realmente, se por acaso começar a ocorrência das chuvas a partir de fevereiro, esse assunto simplesmente não fique esquecido, essa realidade não seja deixada de lado em nome de tantos outros problemas que nós já temos também no dia a dia. Esse é um pouco o nosso papel e a nossa ideia ao final desse encontro de hoje é nós pensarmos como cada um, no âmbito da sua atuação, pode contribuir nesse processo de discussão, com manifestações escritas, com articulação política, com divulgação pela mídia. Mas assim, até para nós nos atualizarmos todos da atual situação, eu pedi, sabendo na verdade a dificuldade até do Paulo Tinho, que é da Sanasa, hoje nesse momento tão crítico para Campinas, para que ele fizesse uma exposição em relação à atual situação. Depois nós retornaremos à discussão, mas assim, só de antemão podemos já mencionar que, além de Campinas, que vive um cenário hoje muito grave, eu solicitei informação para a ARES PCJ, que é a agência reguladora, que tem centralizado, mobilizado em relação a essa situação dos racionamentos, e na sexta-feira ela já nos indicou que já iniciaram campanhas de uso racional Ipeúna, Iracemápolis, Leme, Mojimirim, Nova Odessa, Sumaré, Arthur Nogueira, Pedreira, Piracicaba, Limeira, em regime já de racionamento efetivo, Valinhos, Vinhedos, São Pedro e Cosmópolis. E uso racional com pena de multa nós temos Campinas, Cordeirópolis, Atibaia e outros com certeza anunciarão essas medidas, Jundiaí, que tem sido relatado como uma situação gravíssima. Então nós temos visto realmente que essa situação de mais do que racionalização é realmente um regime praticamente de racionamento mesmo, que tem sido adotado, tem sido imposto, na verdade, para todos os municípios. E nós buscamos, na verdade, nós necessitamos de respostas pelos órgãos responsáveis, pelos órgãos gestores dos recursos hídricos. Em que sentido medidas de igual teor estão sendo adotadas também na região metropolitana de São Paulo, para que esse uso racional seja adotado paritariamente por todos e de uma forma organizada, articulada e concatenada, com liderança pelos órgãos gestores, assumindo o seu papel legal, a sua atribuição de promover o uso racional e eficiente a fim de garantir o abastecimento, principalmente para os usos prioritários da população. Passo então a palavra para o Paulo Tinho para suas considerações. Muito obrigada, Paulo, por seu